Vivendo o Caminho Infinito. Tradução Natanael Almeida, 2020. Capítulo 1 O Mistério do Invisível, Parte 1. Ao longo dos tempos, os homens buscaram compreender o mistério da vida. Eles procuraram por algo chamado segredo da vida, particularmente o segredo do sucesso e da felicidade. E tal qual aqueles que buscaram o Santo Graal, eles o buscaram em todos os lugares do mundo, exceto onde ele pode ser encontrado. As pessoas verdadeiramente bem-sucedidas da vida não são facilmente identificadas, porque embora seja fácil encontrar uma pessoa que adquiriu mais milhões ou aquela que ganhou a maior fama em alguma área, nem sempre é fácil encontrar aqueles que alcançaram sucesso verdadeiro. O sucesso deve trazer felicidade e, especialmente, paz interior e segurança. O verdadeiro sucesso significa algo muito diferente da mera aquisição de coisas ou da obtenção de poder ou glória pessoal. A vida espiritual pode trazer consigo tanto fama e fortuna quanto a vida material. Esses são adquiridos em primeiro lugar, não como a meta, mas como as coisas acrescentadas. Em segundo lugar, não de fora, mas de dentro, através de uma compreensão de sua fonte. Na vida material, tudo que pode ser ganho de fora é necessariamente limitado, mas não há absolutamente nenhum limite para a realização de uma pessoa que descobriu o segredo da vida interior. Nisso reside a diferença entre a vida material e espiritual. O segredo da vida interior é revelado através da meditação, que em seus estágios iniciais é um ato de percepção consciente, por meio do qual fazemos contato com uma área de consciência dentro de nós mesmos, que na verdade é o depósito de nossa vida. Houve um tempo em que o homem era um ser puro e espiritual, em que vivia inteiramente de dentro de si mesmo, em que seus pensamentos sempre permaneciam no centro de seu ser e a vida fluía de dentro para fora. As ideias vinham de dentro, os meios de ação vinham de dentro, e sempre que havia uma necessidade aparente, tudo o que ele tinha a fazer era fechar os olhos, ir para dentro e deixá-lo sair em expressão. Não temos conhecimento real deste período ou de seu fim, mas sabemos que a Bíblia relata simbolicamente a história de Adão e Eva, que viveram uma vida espiritual divinamente sem problemas, mas que foram compelidos a deixar o jardim do Éden e depois experimentaram todos os problemas da vida humana, a vida materialista. Dizem que o motivo dessa queda da graça foi a aceitação da crença em dois poderes, o bem e o mal. Foi um ato de consciência e, apesar da interpretação teológica comumente aceita, não estava de forma alguma relacionado ao sexo. O episódio do Jardim do Éden contém uma lição de vida para todos nós. Quantas vezes sentimos que nossas vidas são feitas ou prejudicadas por algum ato externo? Mas isso nunca é verdade, porque é sempre algo que ocorre dentro de nossa consciência, que traz a mudança para o bem ou para o mal. E na alegoria de Adão e Eva, a queda do homem é explicada como a aceitação da crença no bem e no mal. Outra história simbólica nas Escrituras é a do filho pródigo. Aqui, o filho do rei, que em de si mesmo não era nada, mas que, como o herdeiro do rei, não só era régio, mas rico. Decidiu se desligar da fonte de seu bem, isto é, da casa de seu pai, sua consciência do pai. Tomando a substância que considerava merecida, ele começou a viver daquela quantia finita e limitada que havia recebido. Vivendo assim, finitamente, ele desligou-se de sua fonte. Qualquer dinheiro que ele gastou, o deixou com muito menos. Cada dia de vida que ele viveu encontrou-se com um dia a menos para viver. Cada pedaço de força ou substância que ele usava o encontrava com muito menos, porque ele estava usando a substância que possuía,
sem ser capaz de reabastecê-la da fonte da qual se isolou por seu próprio ato. Esse mesmo princípio é apresentado na lição da videira e dos ramos que o Mestre deu aos seus discípulos no capítulo 15 de João. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. João 15, 5, 6. Aqui está a essência da sabedoria bíblica. Cortado da videira, o ramo murcha, não tendo mais acesso à fonte. Desligados da casa ou consciência do Pai, os cônjuges pródigos, com os porcos cortados de sua fonte e expulsos do jardim do Éden, Adão e Eva, são compelidos a viver de sua própria substância. Em todas as três ilustrações, há uma lição espiritual. Quando somos separados da fonte, do nosso ser, estamos usando nossa própria vida, nossa própria mente, força, saúde, sabedoria, orientação e direção. E, eventualmente, nós chegamos àquele período em que estamos murchados. Por outro lado, mantendo nosso contato com a videira, mantendo nossa relação com o Pai como filho ou herdeiro, ou permanecendo no Éden, no reino de Deus, recorremos ao infinito armazém. Este caminho leva à eternidade, imortalidade, infinidade, harmonia, completude e perfeição. Como seres humanos que vivem uma vida materialista no mundo, somos o galho que é cortado da árvore, somos os pródigos sem pai, somos Adão expulso do jardim, vivendo uma tal vida, não havendo o governo de Deus, a proteção de Deus ou o sustento de Deus. Bebês, crianças, jovens e moças sofrem e morrem. Os idosos estão enfermos, decrépitos e desgastados, porque do berço ao túmulo há uma sensação de separação da sua fonte. A verdade é que não é possível orar a Deus e assim receber os benefícios de Deus. Não é possível ser apenas um bom homem ou mulher. Mesmo um homem ou mulher que vai à igreja e assim ter contato com Deus, porque o contato com Deus não é feito de nenhuma maneira externa. O mundo inteiro tem estado e está indo para o inferno o tempo todo, enquanto estão orando a Deus para salvá-los, mas nunca obtendo qualquer resposta. É por isso que, nesta era, o mundo inteiro está buscando uma resposta para esse enigma e muitos estão buscando através da oração e da meditação. Não pode haver paz dentro ou fora até que haja permanência na palavra e permitir que a palavra habite em nós, um retorno à casa do Pai através deste contato interno e extraindo nossa substância, não um do outro, não predando um ao outro, nem por anunciar falsamente nossas mercadorias para enganar uns aos outros, mas por recorrer à substância que é do Pai. Não está todo o segredo da vida contido e resumindo naquela breve conversa que teve lugar entre o Mestre e seus discípulos logo depois de Jesus ter faltado à refeição do meio-dia? Ele estava dando uma lição para a mulher no poço da Samaria e os discípulos suplicavam-lhe dizendo: Mestre, coma. E lembra-se da resposta dele? Eu tenho alimento para comer, que vós não conheceis. João 4:3-2. Essa foi a mesma resposta que ele deu à mulher no poço quando ela perguntou: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. De onde, pois, tens água viva? Como de fato ele poderia fazer isto? João 4:11. Mas ele explicou que tinha água, mananciais dela, e todo aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E mais tarde as multidões que buscavam alimento
o Mestre disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. E para Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 4:11, João 6:35 e João 14:6. Ele estava ensinando que dentro de nós está incorporado tudo o que é necessário para a nossa vida e para o nosso desenvolvimento, para nossos negócios, companheirismo e suprimentos. Dentro de nós, pela graça de Deus, o Pai fala: Filho, tu estás sempre comigo e tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho. Onde está esse Pai? Onde está esse tudo o que eu tenho? E o Mestre diz: dentro de você. O reino de Deus está dentro de você. O reino de Deus, a totalidade de Deus, está dentro de nós. Lucas 15:31. E assim aprendemos o mistério da vida. Aprendemos que se quisermos explorar o armazém infinito, se quisermos atrair para nós o bem infinito, harmonia infinita, abundância, totalidade, perfeição, plenitude, alegria, satisfação, segurança e proteção, é necessário extraí-los de dentro de nosso próprio ser. Para o ser humano ensinado a olhar para fora de si mesmo e mesmo em suas orações para olhar para o céu, ou para olhar para um crucifixo, uma estrela ou algum outro símbolo, vem como uma estranha revelação de que não só não há nada lá fora, mas não há necessidade de haver nada lá fora. Mesmo se houvesse, não teríamos a necessidade disso, porque eu tenho um alimento para comer, que vós não conheceis. Eu posso te dar água viva, mesmo sem balde, mesmo sem poço. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou Ele, e tudo o que existe está dentro de mim. A única maneira pelo qual essa carne, vinho e água podem ser extraídos para fora em expressão visível é fazendo contato com essa fonte interior. Não estamos acostumados com a ideia de que tudo o que buscamos já está incorporado em nós. Não estamos familiarizados o suficiente com as promessas de Jesus. Não vivemos com suas palavras e ensinamentos por tempo suficiente. Filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu. Onde? Dentro de nós, dentro da nossa própria consciência. É assim que, à medida que aprendemos a meditar e descobrimos esse reino interior, um grande mistério começa a revelar-se. Quando paramos para pensar sobre isso, não podemos deixar de perceber que tudo no mundo que sempre tememos é externo ao nosso próprio ser. Seja uma pessoa ou um exército, sejam balas ou veneno, clima, tempo ou tempestades, seja o medo de estar no ar ou no oceano. Independentemente do que tememos, é sempre algo externo a nós. O primeiro segredo, portanto, que aprendemos na meditação, a primeira revelação que nos vem, é que todo o poder está dentro de nós e que não existe nenhum poder externo que possa agir sobre nós.